Aí quem disse que mulher fala muito, sei lá, viu? Perguntei muito. Eu gosto de pensar na igreja como uma candeia num alto monte, né? Num cenário onde ela lança luz em meio às trevas, onde ela brilha como um luzeiro a partir de exemplos de vida, que vemos o que eles estão falando e vivendo, né? Eu acredito que a igreja tem, sim, sua missão principal de sinalizar o reino de Deus através da verdade, que temos acesso, e da verdade que, de fato, é a única verdade, Jesus Cristo, né? Mas a nossa plateia quer perguntar. Você pode perguntar, então, Léo? Obrigado. Fala, pergunta, depois a plateia Complica. pergunta. André, nem toda realidade, necessariamente uma verdade, pode ir por esse campo, tratando de uma pessoa? Nem toda uma realidade É uma verdade. é uma verdade. Isso é muito pessoal, né? Porque até a verdade, eu entendo a verdade como absoluta de Cristo, né? Isso. Mas no contexto do dia a dia, até a verdade ela é relativa, no sentido de ser de acordo com a vivência do ser humano, né? Porque cada um constrói de um jeito, tem uma percepção, uma vivência. Então é difícil, né? Você definir isso assim. Ficou mais ou menos enrolado esse negócio aí, né? Como enrolou mais? Ai, pastor. Então, deixa o povo perguntar, Léo. Deixa o povo perguntar. Só fechar isso aqui, senão fica no ar. Não, eu acredito que pode, sim, ter uma realidade que não seja verdade. Pode ser. Pode ser que a pessoa construa algo que ela é uma realidade para ela, mas não é a verdade. Isso, principalmente se isso for uma fantasia, né? Sim, sim. Se isso for uma fantasia, para ele é verdade, mas não é real para quem está vendo. Você pode perceber isso, por exemplo, um esquizofrênico que tem uma alucinação, uma história delirante. Sim. Para ele é uma realidade, uma verdade para ele. Você vai confrontar, ele vai dizer não, mas aí já é algo que é doença. Isso. Agora, no comportamento do dia a dia também tem as variáveis, né? Boa. Pode ir lá, Carol. Cadê o seu nome e sua pergunta? Meu nome é Tony. Foi comentado sobre a relatividade, e às vezes as pessoas acabam tolindo um sentido real de mentira por meio de falas, por meio de respostas. Mas a necessidade de autoafirmação, de uma demonstração de um padrão de comportamento social, elas acabam mentindo para si e para outros. Como a Bíblia trata esse tema por uma perspectiva de uma falta de arrependimento? Ela não sente comoção, coração contrito. Ótima pergunta. Eu gosto de pensar, Léo, que Jesus ele nunca deu brecha para mentira quando ele encontrava com essas pessoas, né? Se você lembrar da mulher samaritana, de João capítulo 4, ela começou a conversar com ele a respeito de adoração. Onde eu devo adorar? É sabido que o Messias vem, porém ele vai ao ponto da mentira da vida dela. Então chama seu marido. Chama seu marido. Jesus, quando Pedro falou que ele nunca deixaria acontecer aquilo com ele, que nunca deixaria prendê-lo, Jesus foi direto ao ponto. Pedro, ainda que antes que o galo cante, você vai me negar. Isso é uma mentira. Então, qual a maneira da gente detectar e trabalhar isso? Tony, acredito que sendo verdadeiro e pontual. Se nós trabalharmos isso numa dinâmica total de vida, vamos ter um contexto muito mais pontual da verdade. E as pessoas... nós iremos reconstruir uma confiança que tem sido perdida no ser humano, né? E como lidar com o mentiroso, hein? Difícil, né? Como que a gente lida ainda com amor, né? Porque nós devemos amar a todos. Como Sempre. lidar? Como lidar com o mentiroso? Você já falou tudo, né? O amor é a base, né? Constrange. Constrange. O amor é a base, mas trazendo de novo a verdade, né? Eu acho que o importante é você confrontar, apesar de que, quando a mentira se torna já algo doentio, mesmo você confrontando, não há arrependimento. E aí, se não há arrependimento, é porque há tanto ganho em mentir que a pessoa permanece na mentira. Porque a pessoa ganha com aquilo, ganha a falta de punição, ganha
esquivar-se, ganha poder, superioridade, né? Existem doenças também que usam, né, da superioridade, então inventam histórias megalomaníacas, né, muito maiores do que a realidade. Então há um ganho. Quando acontece esse tipo de coisa, o mais importante é se procurar uma ajuda mesmo, especializada, porque aí tem que se definir que sintoma que é esse que está aparecendo. Né? Me lembrei também agora de Paulo, quando viveu aquela mentira religiosa e perseguiu os cristãos, e aí aparece uma boa luz para ele, que ele cai e fica 3 dias cego para pensar na vida, né? Para ter um encontro com a verdade. E daquele dia em diante, ele descobre uma outra verdade que já estava ali e ele não tinha percebido. E nunca mais ele foi a mesma pessoa. Acho que o mentiroso ele precisa de um encontro com esse Jesus, né? Com o verdadeiro. Pois é, e a plateia tem mais uma pergunta para fazer. Seu nome e a sua pergunta. Meu nome é Vanessa. Nós sabemos que, com o crescimento da mídia, infelizmente, até mesmo no mundo cristão, tem crescido muito a necessidade de mostrar que eu estou bem, que eu sou feliz, que eu sou salvo e eu vivo em santidade. E, muitas vezes, isso é apenas um rótulo, não é o que a pessoa vive. Isso é patológico? E o que pode ser falado da Bíblia para essas pessoas que, infelizmente, vivem nessa mentira? Posso começar a responder? Hoje as perguntas estão assim. Eu que passei por isso. Brincadeira. Vai lá, os dois. Olha, pode ser sim patológico. A gente já conhece casos em que pessoas começam a viver vidas paralelas na internet, por exemplo, e elas chegam a acreditar, mudam nome, mudam profissão, e aí elas passam até a se denominar por aquele nome e elas se identificam com aquela vida. E há pessoas que começam a viver tanto esse mundo paralelo que elas se perdem e todo o tempo que está em casa está no computador. Eu já atendi um paciente assim, e ela chega a não vivenciar a vida real dela porque a vida real dela é dura e ela não quer viver. Então ela cria ali uma história e essa pessoa com certeza precisa de uma ajuda, de alguém para apoiar, para estar ouvindo, para estar entendendo e pontuando esses aspectos até que a pessoa seja sarada, né? Eu gosto de pensar também, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala assim, precisamos ter uma ótica para que sejamos íntegros, espírito, alma e corpo. Talvez também a mídia tenha forçado tanto e manipulado tanto a criar esse mundo paralelo, a criar essas personalidades que não existem, que elas têm se sentido acuadas de mostrar quem são de fato. E nós, como igreja, precisamos trabalhar de maneira mais integral a construção desse ser humano, que ele vai aprender a lidar com a realidade, mesmo que ela seja dura. Ele vai pôr ela para fora e falar, eu sou isso e preciso de ajuda. E aí sim cabe uma ajuda médica, no caso diagnosticado, cabe sim um confronto nos gabinetes, nas conversas, nas saídas, um confronto com a verdade, com a vida que ele está levando, para que, de fato, ele tenha gosto de vida, que só existe quando vive. Pessoas que vivem a discriminação por algum fator, cor, deficiência, obesidade, Biotipo, né? Usam muito, às vezes, da mentira para esconder por medo de não serem aceitas. É um outro fator que contribui muito para que a pessoa permaneça na mentira. Por medo de não ser amada, não ser aceita como ela é, ela se esconde através de uma imagem. Quer dizer, vive aquela fantasia virtual, o namorado virtual, o beijo virtual, até o sexo virtual, hoje já é possível. É possível. Eles vivenciam aquela vida paralela porque têm medo de realmente viver a realidade. E acredito também que é essa aceitação do padrão que o mundo tem colocado. Eles criam um padrão, e se a pessoa não se encaixa naquele padrão, ela cria um outro personagem para que ela seja aceitada. Agora, vocês falando, eu fiquei pensando que a mentira tem muito a ver com a identidade, então, né? Quando você não tem aquela identidade formada, não sabe quem você é, né? Não tem aquela convicção para a sua vida, você acaba se levando ou criando alguns personagens e falando, né, entrando aí nessa mentira naturalmente. Eu fiquei também pensando, dentro da própria igreja, às vezes, aqueles testemunhos que são aumentados, né, aquela mentirinha branca. Vamos falar um pouquinho dessa mentirinha branca, aquele pai que está em casa e toca o telefone e ele não quer atender. Ele fala que eu não estou. Mas essa é uma mentirinha que não faz mal a ninguém. E aí, existe mentirinha que não faz mal a ninguém? Carol, eu gosto de ir por aquele conceito que
A mentira não. A mentira não porque ela tem um pai. E o pai é o diabo. O diabo é o pai da mentira e dele tudo que ele faz procede da mentira. A Bíblia é clara. A Bíblia é muito clara. Então, qualquer vazão que eu dar para essa mentira, eu estou servindo a esse pai da mentira. E aí eles podem estar dizendo assim, e a maldição hereditária, né? Que maldição hereditária? A criança às vezes está ali, não que eu não creia na maldição hereditária, mas Entendi. nesse caso, às vezes a criança está ali copiando um comportamento do pai e da Abraão e mãe. Isaac, ué. Abraão mentiu, Isaac mentiu, já vem, já levando. Do aprendizado, né? Isso. E aí? Eu tenho dito que Jacó não nasceu Jacó. Jacó foi se tornando Jacó no processo, porque alguém falou que ele era. Então, essa conduta comportamental aceitável, inclusive, como a Carol falou, vindo dos nossos púlpitos, tem, de fato, traga o seu preço, construindo pessoas que não acreditam no que tem sido falado ou que não querem submeter a vida delas a viverem aquilo porque não tem um testemunho prático de verdade, né? E isso é uma grande perda para nós. É interessante que, falando de mentira, quantas vezes o mundo tem colocado mentiras para nós e nós estamos aceitando essas mentiras. Quando a Bíblia diz que o Senhor vai te sustentar amanhã, que não vai faltar o pão de cada dia, né, isso é uma verdade. Mas a mentira é que você acredita que que vai faltar esse pão, você fica preocupado, ansioso. Então, falando em mentira, a gente se dobra muito diante da mentira por pequenos fatos, né, quando se diz respeito à nossa necessidade. E o que dizer sobre isso, Andréia e o David? Enquanto você falava, eu pensei no vendedor, né? Ele está ali com o produto na mão, ele precisa vender para ter o ganho dele e ele começa a acrescentar algo que não é de fato o produto, que não tem todo aquele ganho. Para que ele venda, sustente a família, a pessoa, mas ele precisa vender e sustentar a família. E aí nós colocamos em xeque um Deus que pode e quer sustentar a todos. Os filhos, aqueles que vivem aquilo, a posição que ele nos chamou, né? Então, Léo, eu acho que, como eu falei, é não essa cultura, é não a mentira, é não dar portas para esse pai da mentira, né? Agora, isso é fácil, vamos dizer Sim. quando se conhece a Cristo. Isso. Mas e o não cristão? Porque o não cristão vê essa realidade. Quer dizer, aquele que tem a fé, ele sustenta em Deus, né? Ele sustenta a vida dele baseada na fé, crendo na palavra de Deus, que é a verdade. Mas e quem não tem isso? Vivendo com a mentira que é lançada pela mídia, a ansiedade, depressão, angústia, Consequências, sofrimento, né? Sofrimentos terríveis. As pessoas adoecem por medo do futuro, medo do que vai ser, medo porque está velho, já está mais velho e não consegue se casar, medo porque está mais velho e não consegue um emprego. Então, a incerteza da vida gera muita ansiedade.